Boa noite, irmãos. Daremos início ao estudo bíblico. Então vamos orar neste momento, vamos curvar a nossa cabeça, fechar os olhos. Senhor Deus, nós te damos graça por estarmos mais uma vez reunidos em Teu nome. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, nos auxilie e nos abençoe durante a ministração deste estudo bíblico. Que o Senhor possa despertar em nós, ao nosso coração, para entendermos a Tua palavra e colocarmos a nossa fé naquilo que é a Tua verdade. Por isso, ó Deus, eu peço que o Senhor nos perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas e que não haja nenhum impedimento para que possamos receber a Tua palavra em nosso coração. É isso que eu oro e peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Nesta noite nós estudaremos o capítulo 14 da nossa confissão de fé e trataremos sobre a segunda parte a respeito do que é a fé salvadora. O ato de crer em algo é bastante amplo. Todas as pessoas creem em alguma coisa, até mesmo quem se declara ateu. Isso significa que nem todas as formas de fé é de fato a fé verdadeira. Então, quando nós falamos a respeito de crer, o que acontece? Quando observamos no mundo em que nós vivemos, todos creem em alguma coisa. Cada um segue uma crença, uma fé, uma religião. E até quem diz ser ateu, o que acontece? Um ateu, ele acredita que Deus não existe. Então, até um próprio ateu, ele tem uma fé a que Deus não existe. Então, a nossa sociedade, ela é composta de pessoas que creem em algo. Todos acreditam em algo. Agora, a pergunta que nós devemos fazer: diante de tantas igrejas, tantas religiões, tantos ensinos, como nós podemos ter certeza que a nossa fé é de fato uma fé verdadeira? Então, o que é a fé salvadora? Historicamente, o cristianismo ortodoxo, ele respondeu a essa questão distinguindo três principais elementos que juntos compreendem a fé salvífica. Falando de maneira geral, essas três palavras latinas foram usadas para identificar esses três elementos: a notitia, que significa o conhecimento, o assensus, que significa convicção, e a fidúcia, que significa confiança. Então, para responder à questão, o que seria uma fé verdadeira, uma fé salvadora, salvífica? A igreja, durante a história, ela responde isso, falando que a verdadeira fé, ela precisa de conter esses três elementos: o conhecimento de algo, a convicção deste conhecimento e a confiança neste conhecimento. Estando os três elementos juntos, comprovariam o que é uma fé salvífica, uma fé verdadeira. Então, o que é a notícia? Refere-se ao conhecimento dos fatos da fé, como a história de Jesus e seu sacrifício. É o saber, a informação sobre o que se crê. Então, o que significaria a notícia? Um dos elementos da verdadeira fé. Refere-se ao conhecimento. Para nós crermos em algo que é a verdade, nós precisamos de ter um conhecimento. E o conhecimento do quê? Da Bíblia. O conhecimento a respeito da história de Jesus e o seu sacrifício. Então, primeiramente, uma verdadeira fé, ela tem que conhecer os elementos da história bíblica, conhecer a Bíblia, conhecer Jesus e a sua obra na cruz. Então, a notícia é o saber, a informação
sobre o que se crê. Então, para a minha fé, ela ser verdadeira, eu preciso de crer em algo. E crer no quê? No que a palavra de Deus nos ensina. Como eu posso ter uma fé verdadeira se eu não conheço a Bíblia? A minha fé poderia estar fundamentada em um monte de outras coisas, na tradição, dogmas, naquilo que se ouviu falar, alguém falou que alguém falou. Então, para nós termos uma fé robusta, uma fé verdadeira, uma fé correta, o que é necessário? Nós conhecermos. A segunda coisa é o assensus, que significa a convicção. Então, eu preciso de conhecer Cristo e eu ter uma convicção, a aceitação pessoal e interior do conhecimento da fé. É acreditar que os fatos são verdadeiros e importantes para a nossa vida. Então, após eu conhecer, eu preciso de ter uma convicção no meu coração que aquilo realmente é verdade. Porque nós podemos conhecer a Bíblia. Quantas pessoas nós já não ouvimos falar, eu já li a Bíblia inteira, conheço tudo o que está escrito na Bíblia. Mas ela não entende, ela não tem convicção, ela não tem uma entrega. Então, a fé verdadeira, ela gera o que em nós? Uma convicção. Nós somos o quê? Convictos de que Cristo morreu para nos salvar. E a terceira palavra latina é a fidúcia. O que significa? É a confiança, a dependência e o apego a Deus e ao que Ele oferece através da fé. É a confiança em Jesus como Salvador e Senhor. Então, a fidúcia, o que é? É aquela confiança. Eu conheço, eu ouço o Evangelho. Agora, eu tenho uma convicção de que o Evangelho é a verdade. Agora, o terceiro ponto é a minha confiança, é a minha entrega a Cristo diante daquilo em que eu conheço a respeito dele. É nós pararmos de confiar em nós, pararmos de confiar em nossas obras, parar de confiar em nosso próprio coração. E agora nós nos entregamos completamente a Cristo. É uma confiança plena em Cristo. É por isso que Hebreus diz, no capítulo 11, versículo 1 a 3, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Olha, certeza é uma convicção. Do quê? De coisas que se esperam. O que eles esperavam? Aquilo que eles conheciam. Eles esperavam pela promessa de Deus. A convicção de fatos que não se veem. Então, era uma convicção a fé na Bíblia. Pois, pela fé, os antigos obtiveram o bom testemunho. Por que eles obtiveram um bom testemunho? Porque eles confiaram plenamente nas promessas de Deus. Por isso que eles tiveram um bom testemunho. Por isso que eles foram salvos. Porque eles confiaram plenamente na obra de Cristo. Então, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, a Bíblia diz que isso é a fé para nós. E a igreja ortodoxa, a ortodoxia da igreja, ela nos instrui o que? A respeito desses três pontos: conhecimento, convicção e confiança. A verdadeira fé, ela é um dom de Deus. Então, a fé verdadeira, ela não nasce de sinais ou das evidências de milagres. Aqueles que crucificaram Jesus não conseguiram crer, mesmo estando diante do maior milagre de todos os tempos. Quando souberam da sua ressurreição, rapidamente eles trabalharam para escondê-la e se negaram a crer que ele realmente é o Filho de Deus. Como diz em Mateus 28, reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Então, a verdadeira fé, ela é o quê? Um dom de Deus. Ela não nasce
na pessoa porque ela vê um milagre, ou ela vê um sinal acontecendo e fala: olha, eu estou vendo um sinal, agora eu creio. Ela não nasce por meio disso. A verdadeira fé, ela vai além disso. Porque o que acontece? Na época da ressurreição, da crucificação e ressurreição de Jesus, eles viram que Jesus havia ressuscitado. Mas eles não conseguiam crer. Eles não conseguiam entender, eles não conseguiam abrir o coração para aquela situação. Eles, diante de tudo aquilo, o que eles fizeram? Pagaram dinheiro para mentirem, falando que haviam roubado o corpo de Cristo. Então, o que nós podemos observar com relação à fé ser um dom de Deus, é algo que só Deus pode operar no coração da pessoa para ele crer. É por isso que muitas vezes nós mostramos para as pessoas, falamos o Evangelho, pregamos o Evangelho, abrimos a Bíblia e olha lá, está escrito isso, isso e aquilo. A pessoa vê, a pessoa lê, a pessoa ela até pode entender, mas ela não consegue crer. Ela não consegue ter convicção de que aquilo que está escrito é verdade. Ela não consegue ter uma confiança para confiar no que está escrito. Então, logo, a pessoa, ela ouve, vê, ela pensa, ela até chega a conhecer, mas ela não tem aquela convicção, ou realmente, está escrito isso, isso, isso. Isso, então, é a verdade. Ela ouve, mas ela fala: eu sei que está escrito isso, mas eu gosto desse outro jeito, eu quero seguir aquele outro caminho. Então, é dessa forma. Então, a verdadeira fé, ela vai além da pessoa ver sinais ou milagres, porque ela é um dom de Deus. É necessário que Deus derrame essa verdadeira fé no coração do homem, então ele não vai conseguir crer naquilo que é o certo. Isso significa que a fé salvadora, ela não é fruto da vontade do homem caído, mas é resultado da ação do Espírito Santo em um coração regenerado. Também é verdade que a maioria das pessoas diz crer em Deus, porém, elas não creem no verdadeiro Deus, conforme revelado nas Escrituras. Elas criaram para si uma versão de divindade que não corresponde ao Deus da Bíblia. E isso acontece por causa de sua própria natureza pecaminosa. Elas estão cegas pelo pecado e mortas espiritualmente. Então não é fruto, não é o homem que decide, mas é Deus quem decide salvar o homem. Quando? Quando o Espírito Santo age no coração da pessoa. Muitas pessoas, como aqui diz, elas até creem, elas dizem crer. Não, eu creio em Deus. Não, eu creio em Jesus. Mas quando você começa a abordar para ela, mas quem é esse Deus? Quem é Jesus? Muitas vezes a pessoa, ela não sabe quem é. Ela não sabe explicar quem é o Deus que ela crê. Ela apenas crê em um Deus. Mas ela não sabe quem é esse Deus. Ela diz crer em Jesus, mas ela não sabe quem é Jesus, a obra de Jesus, o que significa a cruz de Jesus, a ressurreição de Jesus. Ela não sabe nada. Ela apenas diz crer. Então, crer, muitos vão dizer, mas crer no verdadeiro Deus, conforme revelado nas Escrituras, nem todos podem crer, porque somente aquele a quem Deus revelar. Como diz em Êxodo 32, todos tiraram os brincos de ouro que tinha nas orelhas e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo em um ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: estes são os deuses ó Israel, que nos tiraram da terra do Egito. É exatamente isso. Deus libertou aquele povo. Eles viram as pragas, eles viram os sinais, eles atravessaram pelo Mar Vermelho, eles viram tudo o que podia ser visto de milagres e tudo mais. Eles contemplaram tudo aquilo lá. Mas o que aconteceu? Alguns dias depois, eles fazem um bezerro de ouro e falam assim: este bezerro
é quem nos salvou. Você vê como que a mente do homem, ela é tão caída, como que o homem ele é tão distante da verdade. Se não for Deus tirar as escamas dos olhos, ninguém conseguirá enxergar. Você vê Paulo, o apóstolo Paulo. O que ele estava fazendo no caminho de Damasco? Ele estava indo para matar os cristãos. E ele estava lá achando que aquilo era o certo, que ele estava servindo a Deus. Olha a mente da pessoa, olha as escamas nos olhos, olha o coração duro. Ele foi para matar os cristãos porque ele acreditava piamente que ele estava servindo a Deus. Até Jesus aparecer para ele e falar, não, estava ao contrário. E assim são todos os homens. Se Deus não abrir os olhos espirituais, ninguém conseguirá crer conforme é escrito, revelado nas Escrituras. Então, a menos que o próprio Deus opere algo no pecador, mudando a inclinação de seu coração, dando-lhe uma nova natureza, ele continuará crendo no erro e na mentira. Por isso que somente aqueles que nasceram de novo, recebem o dom da fé da parte de Deus e são habilitados a crer no único Deus que subsiste nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é necessário Deus operar no coração do pecador. Se Deus não operar, a pessoa ela vai continuar ainda acreditando no erro e na mentira. Não é assim? Quantas vezes nós já não abordamos a respeito do pastorado feminino? A Bíblia ela é bem clara a respeito disso. Nunca houve confusão a respeito disso em toda a história, em toda a Bíblia e nem em toda a história da igreja. Todos entendiam claramente que mulher não poderia ser pastora. Mesmo vendo nas Escrituras, mesmo mostrando nas Escrituras, a pessoa ela não consegue, ela continua ainda crendo no erro e na mentira. Ela acredita num Deus de bezerro, o bezerro dela, o bezerro de ouro. Ela criou um Deus e ela coloca a sua convicção naquele Deus que ela criou. E enquanto o Espírito Santo não agir no coração daquela pessoa, ela continuará crendo na mentira. Você pode mostrar, você pode pregar, você pode evangelizar, ela não conseguirá entender da forma correta as Escrituras. Mas se a fé é um dom de Deus, a responsabilidade de crer é uma resposta humana. Definitivamente não é Deus quem crê no lugar do homem. Neste ponto, também há uma íntima ligação entre a fé verdadeira e o arrependimento. Como diz em Marcos 1,15: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, a fé ela é um dom de Deus, que Deus ele dá a nós. Mas isso não imune nós à responsabilidade de nós crermos. Ninguém será, todos serão responsáveis por aquilo que fazem. Então, muitas vezes, o que acontece? A pessoa, ela diz crer em Deus, mas ela não se arrepende. Ela diz crer em Deus, mas ela continua vivendo como uma velha criatura, continua nos vícios, continua na prostituição, na pornografia, na mentira. Então ela diz crer em Deus, mas ela continua vivendo no pecado. E a verdadeira fé, quando ela alcança o coração do homem, o que ela produz? O arrependimento. Nós olharmos para os nossos pecados e nos arrepender. Não tem como nós separarmos a fé e o arrependimento. Se tem a fé verdadeira, tem também o arrependimento. O Novo Testamento declara que somente pode crer que Jesus é o Cristo aquele que for nascido de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, como diz em 1 João 5:1. Sim, é o próprio Deus quem faz brotar a fé verdadeira no coração do homem, por meio de sua palavra proclamada, como diz em Romanos 10:17. E assim a fé vem pela pregação. Então, como nós vamos crer em Cristo? Por meio da pregação.
Então a fé, ela vem por meio de nós ouvirmos a sua palavra. E aqueles então que nascem de novo, esses são aqueles que têm a verdadeira fé. É por isso que nós não podemos deixar de pregar o evangelho. Porque não está em nosso alcance ou em nosso poder convencer os pecadores, mas é Deus. Logo, nós temos que fazer o quê? Pregar, anunciar, falar, confrontar o erro, para que a pessoa então, se realmente Deus quiser salvar ela, ela seja salva através da pregação do evangelho. Nós não podemos nos cansar de anunciar o evangelho, porque o que acontece é que talvez pregamos para as pessoas, e as pessoas acabam, em certo momento, elas não crendo, e logo, muitas vezes desistimos disso. Mas eu já falei, eu já preguei, a pessoa ela até recebe, ela fala, ela concorda, mas ela não consegue ir além disso, fica só ali naquele concordância, mas não há uma convicção e nenhuma confiança plena no que está escrito. Diante disso, a igreja não pode se calar, tem que continuar pregando, tem que continuar anunciando, tem que continuar compartilhando. Nós não podemos nos calar. Por quê? A fé, ela virá através da pregação do evangelho. Não foi assim conosco? De repente nós começamos a ouvir alguma coisa, de repente aquela palavra lá, passou-se o tempo, nós começamos a analisar melhor aquela palavra, começamos a entender melhor, até o momento que aquele evangelho pregado a nós fez um total sentido na nossa vida. Da mesma forma, acontece pela pregação do evangelho. A fé, ela virá pela pregação, pelo compartilhamento das escrituras. Por isso, não se canse. Continue. Talvez olhamos e não vemos resultado nenhum. Mas, Anilo, há quanto tempo estou tentando algum resultado e parece que não vem o resultado? Continue, não pare. Porque no momento certo, aqueles que são do Senhor, Ele salvará. A nossa confissão, ela diz o que no parágrafo 2? Por esta fé, o cristão crê ser verdadeiro tudo quanto revelado na palavra, o qual se reveste da autoridade do próprio Deus. Então nós cremos o quê? Ser verdadeiro tudo o que está revelado na palavra, não algumas coisas, não somente aquilo que nos convém, mas todas as coisas, tudo o que está escrito, para nós é verdadeiro. E reveste da autoridade do próprio Deus. É o próprio Deus quem deixou escrito para nós. Como Paulo diz em 1 Tessalonicenses: tendo vós recebido a palavra, que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim, em verdade, é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. O que Paulo fala? Que eles, os irmãos de Tessalônica, eles receberam a palavra de Deus, o anúncio, a pregação. Quando eles ouviram a respeito do evangelho, eles não receberam como se fosse meramente palavra de homens, mas como se fosse a palavra do próprio Deus. E por causa disso, o que acontece aqui neles? Deus então opera eficazmente neles os que creram. A partir do momento em que eles creram como realmente a palavra de Deus, Deus vai operar na vida deles. Como diz também em Atos 24:14. Assim, eu sirvo ao Deus de nossos pais, creio firmemente em tudo o que está escrito na lei de Moisés e nos livros dos profetas. Então, a fé, essa é a verdadeira fé, essa é a verdadeira convicção. Eu creio firmemente, eu creio que a Bíblia é a verdade. E ninguém vai tirar isso da minha cabeça, ninguém vai mudar, ninguém vai conseguir mudar isso do meu coração. Porque fomos alcançados pelo próprio Deus. Então essa é a nossa convicção.
que tudo o que está escrito é verdadeiro. Agora, em nossos dias, nós vemos o liberalismo teológico, que cada um crê naquilo que acha melhor. Uns vão afirmar que a Bíblia precisa de ser atualizada, porque quando ela foi escrita, era diferente a sociedade. E cada um vai começar a dar a desculpa com relação ao que está escrito. Mas com relação a nós não. Tudo o que está escrito, nós cremos. A confissão de fé, ela continua dizendo, e também reconhece a sobreexcelência da palavra, acima de todos os escritos e de todas as demais coisas neste mundo. Salmos 19 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor, a palavra do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos, a palavra do Senhor são retos, os preceitos são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar de favos. Salmos 119, 72 diz assim: a tua lei vale muito mais para mim do que toda a riqueza do mundo. Então nós cremos o quê? Que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é o mais excelente de todos os escritos, de todos os livros que existe neste mundo. Para nós, a Bíblia é um livro escrito pelo próprio Deus, inspirado pelo próprio Deus, e que é a verdade absoluta. Se nós tirássemos, olha, imagina para nós, imagina se nós tirássemos a Bíblia das nossas mãos. O que seria certo ou errado? O que seria verdade ou mentira sem as Escrituras? Nós estaríamos completamente perdidos, cegos. É o que acontece com muitas pessoas, porque muitos não têm a Bíblia. Outros têm a Bíblia, mas não compreendem a Bíblia. E da mesma forma continuam cegos, espirituais. Mas quando nós entendemos que a Bíblia, ela vale muito mais do que qualquer riqueza do mundo, nós não negociamos ela. Nós não negociamos ela com nada. Nem com crescimento de igreja, nem com teologia de prosperidade, nem com nenhuma de qualquer outras coisas que é proposto nos dias de hoje. Nós cremos que a Bíblia é a maior riqueza que nós temos aqui neste mundo. A confissão também diz que pela palavra demonstrar a glória de Deus nos atributos de Deus, a excelência de Cristo na natureza e nos ofícios de Cristo, o poder e a plenitude do Espírito Santo nas obras e operações do Espírito. Reconhecendo tudo isso, o cristão é capacitado a confiar sua alma irrestritamente à verdade assim crida. Então nós entendemos o quê? Que nós só podemos conhecer quem é Deus, os atributos de Deus, a glória de Deus pela palavra. Nós só podemos entender a excelência da obra de Cristo, da natureza de Cristo, dos seus ofícios, de sua obra, pela palavra. Nós só podemos experimentar do poder e da plenitude do Espírito Santo pela palavra. Reconhecendo tudo isso, que é pela palavra, o cristão, então, ele é capacitado a confiar sua alma totalmente ao que está escrito na Bíblia. Como Paulo diz em 2 Timóteo 1,12, por isso estou sofrendo assim, mas não me envergonho, pois conheço aquele em quem creio, e tenho certeza de que ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia de sua volta. O que Paulo diz? Eu
conheço aquele em quem eu creio. E eu tenho certeza. Isso fé. Conhecer e ter convicção. Ele conhecia e ele tinha convicção. Provérbios 3 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Nós, pela palavra de Deus, nós somos capacitados a confiar de todo o nosso coração em Deus, a crer em Deus e ter convicção da nossa fé. Reconhecendo tudo isso, o cristão ele é capacitado a confiar a sua alma, então, irrestritamente à verdade, assim crida, e a reagir coerentemente, segundo a índole de cada passagem, em particular, prestando obediência aos mandamentos, tremendo ante as ameaças. Então, nós, reconhecendo que a Bíblia é a verdade, nós devemos reagir diante disso com a obediência aos mandamentos e ao temor de Deus. Como diz em João 15,14: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Isaías 66, o Senhor diz: o céu é o meu trono, e a terra é o estrado onde eu descanso os meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Como conseguiriam construir um lugar onde eu pudesse morar? Eu mesmo fiz o céu e a terra, e todas as coisas são minhas. Mas eu cuido dos pobres e dos arrependidos, dos que me temem e obedecem às minhas leis. Então, uma vez, irmãos, que nós reconhecemos que Deus, Ele é Deus, que a Bíblia é realmente a palavra de Deus, o que Deus espera de nós? Que nós olhamos para o mandamento dEle e cumpramos os mandamentos e obedecemos a Ele. Não apenas ficar no nosso pensamento a nossa fé, mas a nossa fé, ela ser manifestada em atitude. Uma vez que cremos, nós precisamos o quê? Obedecer a Deus e temer a Deus. É isso que Deus espera do seu povo, que nós tememos a Ele e obedecemos às suas leis. A confissão continua dizendo: e abraçando as promessas de Deus para esta vida e a que há de ser. Como diz em Hebreus 11:13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então nós abraçamos as promessas de Deus, tanto para essa vida, como para a vida que há de vir, para a eternidade. Aqueles que creem em Cristo, eles abraçam, tanto para viver nessa vida, para a glória de Deus, quanto também para a vida eterna, para a eternidade. Eles, o que acontecia, os homens de fé? Eles, sem terem recebido as promessas, você vê que Abraão, Moisés, eles não entraram na terra prometida, eles viram de longe, mas em nenhum momento eles desistiram, eles desanimaram, em nenhum momento eles murmuraram, mas eles continuaram convictos na sua fé, esperando não somente nessa vida, mas pela vida vindoura. Então essa é a verdadeira fé, ela não desiste. Ah, mas não se cumpriu, Danilo, mas a minha vida, ela continua ainda com os sofrimentos, aquilo que eu queria diante de Deus, que eu pedi tanto para Deus, Deus não fez. O que aqueles homens fizeram? Eles desistiram? Eles pararam? Eles murmuraram? Não, eles creram da mesma forma, tendo recebido ou não terem recebido. Por quê? Eles entendiam que
Deus iria cumprir o propósito dele nessa vida, conforme a vontade dele. Mas na vida vindoura, eles receberiam a vida eterna. Então eles creram, vendo de longe, eles creram nas promessas de Deus. Eles abraçaram e confessaram que eram peregrinos e estrangeiros nessa terra. Assim, a verdadeira fé, ela nos conduz a nós abraçarmos a palavra de Deus e confessarmos e crermos nela. A confissão, ela continua ensinando, mas os atos mais importantes da fé salvadora relacionam-se diretamente a Cristo. Aceitar a Cristo, recebê-lo e confiar exclusivamente nele para a justificação, a santificação e a vida eterna, conforme as disposições do pacto da graça. Então, dentre os atos mais importantes da Bíblia a respeito da nossa fé, o que envolve o nosso relacionamento direto a Cristo, que é o que nós chamamos da mensagem do Evangelho, que é aceitarmos a Cristo, recebê-lo, confiar exclusivamente nele para a justificação, a santificação e a vida eterna. Como diz no Evangelho de João 1,12, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Atos 16:31. Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Atos 15:11. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Então, os atos mais importantes da fé salvadora é nós crermos em Jesus, é crermos na cruz de Jesus, é crermos na obra de Jesus, é crermos na morte substitutiva de Jesus, é crermos na ressurreição de Jesus. Esses são os atos mais importantes da nossa fé salvadora, confiar exclusivamente nele. Muitos confiam em Jesus? Confiam, mas confiam também em Maria, confiam também nos santos, confiam também nas boas obras, confiam também no óleo ungido, confiam também na água benta, confiam também na medalhinha, confiam também em um monte de outras coisas. Mas a verdadeira fé, o que ela nos faz? Crermos somente em Cristo. Aqui não diz quem recebeu Cristo e o óleo, quem crer no Senhor Jesus e crer em Maria, quem crer em Jesus como Filho de Deus e também em Pedro como Papa, quem crer que fomos salvos pelas obras, não, é pela graça, pela fé em Cristo, somente por Cristo, somente quem recebe a Cristo. Então esses são os atos mais importantes da fé salvadora, tudo que está relacionado diretamente com Cristo. Você pode observar que, apesar de muitas pessoas terem algum tipo de fé, a fé das pessoas ela é muito confusa em nossos dias, em especial no próprio evangelicalismo brasileiro. As pessoas não sabem ao certo em que crer, como crer, por que crer. Elas simplesmente dizem que crê, mas a Bíblia ela vai muito mais profundo que apenas falar. Ela nos mostra o porquê nós temos que crer, o porquê nós temos que ter a convicção e o porquê nós temos que ter a confiança plena somente em Cristo. E isso é importante. Agora, a urgência diante disso, de nós anunciarmos o Evangelho, até para os próprios evangélicos, porque eles não conhecem o Evangelho, não entendem o Evangelho, e continua ainda os seus sincretismos, superstições e tudo mais. E nós devemos anunciar o Evangelho. No terceiro parágrafo diz assim: esta fé pode ter graduações diferentes, ser mais forte ou mais fraca, como diz em Hebreus 5. Ora,
todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, a fé, ela pode ter várias graduações diferentes. Pode ser mais forte e pode ser mais fraca. Alguns precisam de continuar tomando leite, como uma criança. Outros já são mais robustos, conseguem ter o discernimento mais fácil. Mateus 6,30 diz assim: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé. Então, as pessoas podem ter o quê? Uma fé pequena, mesmo sendo salvas, tendo a fé, mas pode ter uma fé pequena, uma fé que não foi desenvolvida. Romanos 4, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Então nós observamos que a fé, ela pode ter graduações diferentes. No entanto, assim como as demais graças salvadoras, e mesmo se for pequeníssima, ela é de um tipo e de uma natureza diferente daquela fé e da graça comum que os seguidores professos possuem. Então, a fé salvadora, ela pode ser até pequena. Quando Jesus fala, né, homens de pequena fé, ele estava ali falando ali para os discípulos, para aqueles homens que criam nele, que eram salvos, mas que tinham uma fé pequena. Mesmo tendo uma fé pequena, eles foram salvos, porque não é o tamanho da fé, mas é o tipo da fé, diferente da fé e da graça comum que as pessoas têm nesse mundo. Então, muitas pessoas têm esse tipo de fé, elas creem em Deus, elas creem em algo, mas elas não conseguem crer totalmente conforme escrito na Bíblia. Elas creem em partes da Bíblia, elas não têm um entendimento correto das Escrituras. Então essa é uma graça comum, que as pessoas têm as suas religiões, que as pessoas têm as suas bênçãos comuns, mas a fé salvadora, ela pode ser até pequena na pessoa, mas é uma fé distinta, porque é uma fé que a pessoa tem o entendimento daquilo que ela crê. Quantas pessoas não têm a certeza mesmo, convicção, mas muitas vezes ele é fraco, muitas vezes ele cai, muitas vezes ele não consegue permanecer ali muito tempo e vai, e outras vezes volta. Tem pessoas que crê, que entende, que tem a verdadeira fé, mas que ela é ainda pequena, ele ainda é fraco, mas é uma fé diferente da fé comum e da graça comum, porque essa fé salvadora, ela traz um entendimento claro para a pessoa ser salva. Como diz em 2 Pedro 1:1, Simão Pedro, servo do apóstolo de Jesus Cristo, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram a fé, igualmente preciosa, na justiça de nosso Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Mesmo que a fé muitas vezes seja pequena, se ela for a fé salvadora, aquela fé que nós cremos realmente em Cristo, temos convicção em Cristo e confiamos totalmente em Cristo, mesmo sendo pequena, ela nos salvará. Por isso mesmo, que seja muitas vezes atacada e enfraquecida, a fé salvadora sempre alcança a vitória. Efésios 6,16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. 1 João 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus,
o Filho de Deus. Então, por isso que muitas vezes a nossa fé, ela é atacada e enfraquecida. Mas no final, o que nós observamos? Que no final, sempre haverá a vitória. No final, Deus sempre nos sustentará. No final, Deus sempre nos manterá de pé. Você observa, por que nós permanecemos de pé? Porque Deus nos sustenta através da fé. Ele dá essa fé no nosso coração. Alguns, por não buscar a Ele da forma devida, vai enfraquecendo, é atacado na mente, no coração. Então a pessoa muitas vezes desvia, para, mas no final, o que a gente observa? Que aquele que realmente creu, ele no final, ele vai reconhecer, ele vai se arrepender, ele vai buscar a Deus de coração e ele será salvo. Então a fé salvadora existe em muitas pessoas, crescendo para a plena certeza da esperança, mediante Cristo, que é o autor e também o consumador da nossa fé. Como diz em Hebreus 6, queremos que cada um de vós mostre esse momento, o empenho até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aquele que, por meio da fé e da paciência, receberam a herança prometida. Colossenses 2:2. Para que os seus corações sejam confortados, vinculados juntamente em amor, e tenham toda a riqueza de forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Hebreus 12, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. Então a fé salvadora, ela vai sempre o quê? Crescer em nós, para a plena certeza daquilo que nós cremos, como Paulo diz, para termos a forte convicção do entendimento e para compreendermos plenamente o mistério de Cristo. E como podemos aumentar e fortalecer a nossa fé? Através dos meios da graça, que são os instrumentos pelos quais Deus transmite bênçãos ao seu povo, crescimento espiritual, maturidade, alegria, santidade e semelhança a Cristo. Os meios particulares da graça são a leitura da Bíblia, a oração, a meditação e jejum. Os meios públicos, o culto, reunião de oração, comunhão com irmãos piedosos, batismo e ceia do Senhor. Se colocarmos os meios da graça em prática, haverá uma crescente comunhão com Deus. Você será fortalecido e encorajado a andar com Cristo. Receberá a força e o poder espiritual necessário para vencer a tentação, o pecado e Satanás. Então, como nós podemos crescer nessa fé? Como podemos aumentar a nossa fé? Como a nossa fé ela pode ser robusta? Porque se existem momentos de fraqueza, existem momentos em que ela está mais forte, isso é por quê? Porque a nossa busca, ela está sendo comprometida e estamos mais fracos na fé, ou a nossa busca está sendo melhor, e estamos mais robustos na fé. Então a nossa fé, para ela ser aumentada, para ela ser robusta, para ela permanecer firme, é necessário nós levarmos a sério o nosso chamado diante de Deus. Isso inclui o que para nós? Não adianta nós querermos ter uma fé firme se nós não lermos a Bíblia, se nós não orarmos, se nós não meditarmos, se nós não jejuarmos, se nós não viermos aos cultos, às reuniões de oração, a ter comunhão com irmãos piedosos, batismo e santa ceia. Então, esses meios são os meios que vão fortalecer a nossa fé. Então, quando olhamos e percebemos, olha, Danila, a minha fé, ela está fraca. Eu creio, eu tenho essa convicção, eu tenho essa confiança, mas eu estou fraco na minha caminhada. Por quê? Porque nós não estamos buscando da forma correta.
estamos sendo negligentes em nossa vida cristã. Não tem como nós ouvirmos isso e continuarmos vivendo de qualquer forma, sabendo que temos que ler a Bíblia, não lemos, que temos que orar, não oramos, que temos que meditar, não meditamos, que temos que vir aos cultos, não viemos, participar das orações, não participamos, ter comunhão com pessoas piedosas, não temos. Então tudo isso acaba o quê? Influenciando a nossa fé. Por mais que somos salvos, mas mesmo assim, a nossa fé ela acaba sendo fraca no decorrer da nossa vida. Então nós precisamos os meios da graça para fortalecer a nossa fé. E para terminar, a verdadeira fé, ela resulta em obras. Já falamos que uma simples convicção intelectual não significa uma fé verdadeira. A fé genuína, necessariamente, será acompanhada de uma vida vivida de acordo com a verdade em que se crê. Neste caso, a verdade é a palavra de Deus. E o grande objetivo da nossa fé é Cristo. Aquele que crê verdadeiramente procura ser cada vez mais semelhante a Cristo. Logo, as boas obras realizadas pelo redimido não indicam seus próprios méritos, mas servem de evidência da autenticidade da sua fé. Se alguém que diz, como diz em Tiago, crer, se alguém que diz crer, não demonstrar em sua vida as virtudes do fruto do Espírito Santo, na verdade, ela não crê realmente. Por isso Tiago diz que a fé sem obras é morta. Como Paulo também diz em Gálatas 5, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, a verdadeira fé, ela vai produzir o quê? Obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas a verdadeira fé, ela produz em nós obras. Ela realmente muda o nosso coração. Ela nos faz frutificar pelo Espírito Santo. Ela nos conduz a vivermos piedosamente neste mundo. Então, a verdadeira fé, ela é demonstrada, ela pode ser compreendida, apalpada. Como? Pela forma em que nós vivemos neste mundo. E como nós temos vivido neste mundo? Como você tem vivido o teu cristianismo? Talvez você foi salvo. Não, Danilo, eu entendi as Escrituras, eu tenho uma convicção na minha salvação em Cristo, eu confio plenamente na cruz de Cristo. Mas o que acontece? Será que nós estamos buscando a Deus da forma que deveríamos buscar? Será que estamos sendo piedosos da forma que deveríamos ser? Porque se não fazermos isso, a nossa fé, ela vai ficar muito oscilante. Um dia estamos lá em cima, um dia estamos lá embaixo. Um dia vamos estar fortes, um dia vamos estar fracos. Um dia vamos estar de pé, um dia vamos cair. E isso é uma negligência com relação àquilo que Deus fez por nós na cruz. Então, o que Deus espera de nós? Que nós sejamos cristãos, que tenham essa fé, mas essa fé em prática. Você tem praticado a palavra de Deus? Você tem praticado os mandamentos de Deus? Você tem servido a Deus de coração? Você tem sido um cristão sincero? Uma pessoa piedosa? E é essa reflexão que nós precisamos de fazer nessa noite em nossa vida. Amém? Eu vou agora abrir espaço para os irmãos poderem fazer as perguntas, para nós então respondermos.